Então, vamos iniciar. Esse é o nosso primeiro encontro, onde nós vamos começar falando sobre divórcio internacional e a homologação, né, desse divórcio no Brasil e em Portugal. Aqui, tá. Primeiro, quando a gente fala de divórcio, quando nós vamos fazer a consulta inicial com o cliente, Camila, é muito importante que a gente faça um mapeamento, tá? Porque todas essas questões aqui que nós vamos levantar com o cliente são importantes para a gente definir qual vai ser a lei que nós vamos aplicar e qual vai ser o foro competente, em qual jurisdição que a gente vai realizar esse esse divórcio. E não só o divórcio, mas também pode ser, né, no direito internacional é super possível que a gente acabe fazendo a ação de divórcio em um país, regulamentando aí a guarda, a convivência das crianças em outro e fazendo partilha de bens aí ao mesmo tempo em vários outros países, tá? Então, tem que ter isso em mente que no direito internacional a gente nem sempre vai ficar só numa jurisdição e raramente vamos quando se trata de um casal internacional, tá? Eu tenho certeza que você já entende o conceito de famílias internacionais, né? Mas eu sei que muitos colegas imaginam que família internacional é quando tem uma pessoa, né, uma das partes dos cônjuges tem uma nacionalidade, o outro tem outra. Mas isso não necessariamente é verdade. Isso é uma forma de família internacional, mas podem ser duas pessoas da mesma nacionalidade morando em outro país, né? E tem várias outras possibilidades também. Então, talvez eles sejam um casal de portugueses morando em Portugal, mas que tem bens em outros países, ou que os filhos, né, moram em outro país. Então, é importante que a gente faça toda uma análise do caso concreto mesmo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai olhar na hora de escolher, de definir, né? Então, a gente vai olhar onde eles realizaram o casamento, né? Então, qual que foi o local dessa celebração, qual que foi o primeiro domicílio do casal, porque em alguns casos, para a gente definir a lei competente ou a jurisdição vai pelo primeiro domicílio do casal, qual o regime de bens que eles escolheram e se houve regime de bens, porque tem muitos países, como por exemplo aqui na Inglaterra, Gibraltar, tem outros também, Irlanda, não existe regime de bens, tá? Então, por vezes, o direito internacional vai mandar um elemento de conexão ali, onde nós vamos falar, cara, não tem, porque no país onde eles contraíram matrimônio não tem regime de bens, eles não fizeram um pacto antinupcial, tá? Inclusive, esse é o meu caso com meu marido. A gente vai olhar se tem pacto antinupcial ou não, tá? Onde as partes moram, né, no momento, onde elas almejam morar após o divórcio, que isso também vai influenciar. Se elas têm filhos, qual a idade dos filhos e onde eles moram. Se tem bens, em quais os países, onde estão localizados esses bens e que tipo de bens. Se são móveis, se são imóveis, se são empresas, né? Se é uma holding, se ambos trabalham, se tem, né, qual que é o salário de cada um, se tem aposentadoria, porque tem países, por exemplo, aqui na Inglaterra, países de common law, que na hora de dividir os bens, eles dividem também o chamado pension pot, que é a aposentadoria do casal, entendeu? De Uhum. cada um. Então, eles dividem isso também. Existe Mas, indícios. rapidinho, é como se fosse um FGTS ou não? Só se for aposentado mesmo. Não, por exemplo, existe a aposentadoria privada, onde a pessoa vai colocando ali o dinheiro todo mês, Uhum. correto? Sim. Então, ele não aposentou ainda, mas ele está guardando dinheiro para aposentadoria. Ah, tá. A previdência eles vão ter que dividir. Exato, e vai dividir a previdência, entendeu? A previdência privada, tá? Existe indícios de abuso doméstico, porque isso também, quando é que eu vejo que o abuso doméstico ele vai fazer a diferença? Como, por exemplo, tem países que vão exigir que antes do divórcio, é, você faça uma sessão de mediação ou várias sessões de mediações. Mas se comprovar que tem um abuso doméstico, violência doméstica, nesse caso a parte fica isenta. Até mesmo na hora de ir na audiência, eles protegem a parte, entendeu? Uhum. Então, a gente também tem que levar em consideração todas essas questões, até mesmo para saber se existe um indício
risco de subtração das crianças por alguma das partes. Por exemplo, se uma das partes está sofrendo abuso doméstico e mora com os filhos, talvez essa parte queira fugir desse país, levar as crianças, né? Então, tudo isso a gente precisa analisar antes mesmo de trazer a estratégia para esse casal, tá? Como que a gente vai fazer esse divórcio deles. Bom, primeira coisa que a gente tem que definir, né? Então, vai ser a lei aplicável. E aqui eu trouxe alguns aspectos do Brasil, né? Porque eu sei que você atua aí, todos nós, advogados brasileiros, temos a tendência de atrair clientes brasileiros, então a jurisdição do Brasil vai acabar cruzando o nosso caminho mais cedo ou mais tarde, né? E aí, no Brasil, a gente sempre vai olhar ali a LINDB, né, no artigo 7º, onde que ela vai definir o que é que ela define, né? Ela define que para fazer o divórcio, isso aqui é a lei aplicável no divórcio, nós vamos escolher a lei do domicílio do casal, tá? No momento do divórcio. Mas existem pessoas que já estão separadas há muito tempo, ou que acabaram de se separar e cada um está num país. Então, a gente vai escolher a lei do primeiro domicílio do casal, tá? Portugal, né? Em Portugal, a gente olha o artigo 52 e 55 do Código Civil. Vanessa, eu acho que, não sei se está passando o slide, para mim não está passando o slide, está parado no primeiro. Mesmo? Uhum. Espera um pouquinho. Estava passando o slide. Deixa eu ver o que aconteceu. Agora Deixa eu ver. tá. Quando eu passo, continua, né? Tá. Agora tá passando, tá Ah, passando. ok. Obrigada por ter me avisado. Né? Então, aqui, ó, em Portugal, nós temos a lei doméstica, né? Que vai falar, que vai ser o artigo 52 e 55 do Código Civil, né? Que vai ser a lei nacional comum, e caso seja diversa, né? Então, assim, senão, a gente já não vai pelo critério do domicílio. O primeiro critério de Portugal é a lei nacional, ou seja, se são duas pessoas portuguesas se divorciando, vai aplicar a lei de Portugal. Se for dois franceses se divorciando, a lei da França, entendeu? E é super possível, por exemplo, que um divórcio ocorra num país aplicando a lei de outra. Então, não necessariamente a lei aplicável vai ser a mesma do foro competente, tá? Só que é importante você entender que é, esse artigo 52 e 55 do Código Civil, ele não vai se aplicar em casos internacionais, tá? Então, esse aqui é a lei doméstica de Portugal. Mas eu até mesmo vou te explicar tudo e depois eu vou te mandar um documento muito completo, onde vai te explicar quais os tratados que nós vamos aplicar nesses casos, tá? Como funciona a aplicação deles e quando eles vão anular a lei, que eles vão sobressair a lei local, a lei doméstica, tá? E é importante que quando se trata de União Europeia, a gente tem um princípio em mente. A lei europeia, ela sobressai a lei doméstica, sempre. Ela hierarquicamente, ela é mais poderosa, tá bom? Isso é muito importante até para você argumentar com advogados portugueses ou brasileiros que atuam só em Portugal. E aí eles têm aquela cabeça assim, ou com a conservatória, por exemplo, né? For competente, né? E para falar de jurisdição, no Brasil, o Brasil aceita concorrência, nesse caso, né? Então a gente vai encontrar disposição sobre isso no artigo 21, no inciso 1, que vai falar aqui o requerido residente no Brasil, né? Então, quer dizer que se o requerido mora no Brasil, a gente pode fazer o divórcio no Brasil. Se também está a hipótese, né? Se o fato ocorrido, ou seja, o casamento, foi realizado ou praticado ali no Brasil, também pode fazer o divórcio no Brasil, tá? E aí tem o artigo 22 também do CPC, o inciso 3, que fala que as partes podem escolher simplesmente fazer no Brasil, tá? Então, o Brasil nesse quesito ele é bem flexível, tá? Só que tem uma questão aqui muito importante. O divórcio é uma coisa, a partilha de bens é outra, tá? E aí o artigo 23, inciso 3 do CPC, ele vai nos falar que o Brasil ele tem competência exclusiva para partilhar os bens imóveis que estão localizados no Brasil, tá? Agora, o que que acontece na prática? Se a gente faz um divórcio litigioso e faz a partilha de bens
e partilha bens. Vamos supor, fizemos um casal que tem bens no Brasil, imóveis. Imóveis não se aplica esse artigo, mas os Aham. bens imóveis estão no Brasil. E aí, vou dar um exemplo assim que Portugal acha, né, existe um conflito de leis onde Portugal vai falar, não, mas eu, de acordo com a minha lei, eu tenho sim competência para partilhar bens em qualquer lugar do mundo, então eu vou partilhar. E ele vai e partilha esses bens no litigioso. Não teve acordo. O que é que vai acontecer? Na hora de homologar esse divórcio e a gente fazer homologar junto com a partilha de bens no STJ, o STJ vai falar, olha, feriu a nossa ordem pública. E aí ele pode apenas homologar em partes esse divórcio, mas exigir que as partes façam a partilha de bens no Brasil, de acordo com o Então, artigo 23. essa é uma dúvida que eu tenho, bem, sobre partilha. Uhum, E, na verdade, eu nunca fiz uma partilha mesmo, assim, né? Porque o casal que eu fiz que tinha bem, na verdade, ficou. Eles ainda não queriam resolver sobre isso, uhum, que era um terreno, e eles não estavam a fim de resolver sobre isso ainda. E aí só fizeram um divórcio e responsabilidade parental, né? Ela era brasileira e ele foi do Haiti, sei lá, mas eles estavam morando aqui. E aí pronto, né? E eles tinham residência anterior no Brasil, tinha sido no Brasil e tal. E o bem era no Brasil. E aí eu fiz, né? Só mencionei o bem no divórcio e pronto. E aí a juíza foi falando só os bens vão decidir depois. Eu, ok, ok, e pronto. E aí, na altura, eu conversei com uma amiga, e aí, pronto, resolvi isso, e aí conversei com uma amiga, eu falei assim, ai, bem, imóvel, mas isso eles vão resolver, depois vão resolver no Brasil, certo? Aí essa minha amiga falou assim, não, eles têm que fazer a partilha aqui. Eu falei assim, não, partilha de bens imóveis não é no Brasil. Quem tem que ser é o Brasil. Aí ela falou assim, não. Aí, inclusive, essa minha amiga fez o curso da Jana comigo. Ela falou assim, não, amiga, você não lembra disso no curso? Aí eu falei, não, eu não lembro disso no curso. Eu me lembro de, justamente, a parte que os bens têm que ser partilhados no Brasil. Falei, mas pronto, como eu não peguei na prática também para fazer, porque às vezes a gente vê muito na teoria, mas eu só vou saber na hora que eu pegar para fazer, né? é. Não, Então, então, de uma vez por todas. Fere eu a tô ordem certa. pública, você está certa. Os bens imóveis localizados no Brasil, a competência exclusiva da Justiça brasileira. Mas e aí como funciona? A gente fez aqui o divórcio nesse caso, por exemplo. Fizeram aqui Uhum. tudo, vamos lá reconhecer no Brasil. Mas tem Aí uma leva. questão, foi consensual? Aí é a segunda parte que eu queria te explicar. Quando é Hum, consensual, feito por acordo a partilha de bens em outra jurisdição, o aí, ok. STJ já pacificou, ele aceita fazer o reconhecimento dessa partilha, porque foi consensual, entendeu? Então É, tem essa exceção. Se for acordo, mesmo que foi para a justiça, está no litigioso, mas deu e acordo virou. e virou consensual ali, tem uma sentença deixando isso claro que foi de acordo, de comum acordo, aí tudo bem. Aí nesse caso é uma exceção a essa Tá. regra, Mas tá? não, no caso deles, eles não, eles realmente quiseram deixar para lá, não queriam, justamente porque não estavam conseguindo se entender muito bem. O cara queria que ela, ele queria vender o imóvel, lá, o terreno, para, segundo ele, comprar aqui uma casa, complementar, né, para comprar uma casa para deixar para os filhos e ela ia poder ficar morando na casa. Sendo que o cara já está numa outra relação. E aí eu fiquei assim um pouco receosa, porque aí pode vir a questão do bem. Eu falei, beleza, ele vendeu lá, mas e aí depois ele compra outra, ele já está em outra relação, e sabe, a união com essa outra pessoa. Nossa, isso não Falei, dá certo de jeito nenhum. Eles tinham que aí regular isso logo. E aí, pronto, ela falou: quer saber? Também não vou resolver nada disso agora. Então, porque eu não sei se quero vender, não sei se não quero. Eu falei: então, resolvam depois, pronto. Mas então não façam nada, sempre falo, né? Mas Um estão acordo mal feito é pior divorciados, do que né? uma. Não, divorciados eles estão, Ok, mas a porque aí partilha não foi feita. pelo menos os próximos bens e, enfim, os frutos e Sim, coisas aí pronto, já. já não tá misturando a partir de agora, né? Então fica É, mais fácil a gente ter uma timeline ali onde tem um ponto onde parou de comunicar esse patrimônio. então, vamos supor que eles, nesse caso, quisessem, não chegaram a um acordo de jeito nenhum, precisa fazer a partilha.
Tem que fazer, né? E Litigioso aí? no Brasil, litigioso Litigioso no no Brasil, Brasil. mas mais normal. Ação Vara, de partilha de bens na vara comum, justiça comum de família, para ação de partilhar os partilha de bens. bens sem problema, mesmo eles sendo residentes aqui. Sem problema, porque é foro exclusivo do É foro Brasil. exclusivo. Então, você vai fundamentar com o artigo 23.3 do CPC. E aí tem que mostrar que o divórcio está homologado, entendeu? Sim, Só aí que tem que primeiro. qual que é a questão aqui? Essa é a questão aqui. Talvez, e é bem provável que o STJ vai falar, ok, mas tem bens, e vocês não resolveram os bens, como que eu vou homologar esse divórcio, se vocês não estão me comprovando que a questão dos bens já está resolvida? Então, de duas uma, ou o STJ vai homologar parcialmente e vai homologar só o divórcio e a questão da guarda dos filhos, se tivesse sido feita certinho, ou ele vai exigir que você primeiro faça a partilha de bens. Então, o que eu faria primeiro litigioso, com a partilha de bens no Brasil, e junta no processo informando que o divórcio já ocorreu em outra jurisdição, mas que não foi ainda homologado no Brasil Uhum. por questão dessa pendência dos bens. Da pendência da partilha. Entendeu? E aí, se não der certo, se o juiz falar, não, primeiro tu vai homologar o divórcio, aí você faz o caminho reverso. Mas eu acho mais fácil a justiça comum aceitar fazer só Aceitar a que tem. partilha do que o STJ aceitar fazer só o divórcio sem comprovar que já está pronta a questão da partilha. Existe também a opção de entrar com a homologação e juntar a prova de que já entrou com o processo de partilha de bens no litigioso, que Que isso aí já vai está sair. sendo resolvido, Também, é uma boa. entendeu? Então, assim, é bem prático isso, é no vamos ver, porque uma coisa é a lei, uma coisa é a prática, né? Exato, né? Bem, então, tudo certo, você vai Aí é colocar para pensar mais nas estratégias. Mas agora você já sabe, realmente. Tendo É, acordo, dá a exceção. A gente consegue homologar no Brasil. Não tendo acordo, tendo sido feita a partilha de forma litigiosa por outra jurisdição que não é competente, então fere a ordem pública e essa parte da sentença ela não vai ser homologada. Tá bom? Beleza. Em Portugal, né, sobre a competência, a jurisdição vai falar que é o domicílio ou a residência do autor do divórcio, quem está entrando, né, com isso. Mas aí vem a questão do direito europeu. Então, você vai ter que separar duas abinhas na sua cabeça. Portugueses, com bens em Portugal, divorciando em Portugal, vão aplicar o CPC. Brasileiros, que só moram em Portugal, só têm bens em Portugal, direito português. Misturou. Vamos supor que um brasileiro tenha uma cidadania italiana também, tenha bens em outro país da União Europeia. Misturou União Europeia, tem algum elemento com algum país da União Europeia, ou através da nacionalidade, ou um domicílio, ou bens, alguma coisa, nós já vamos começar a olhar na abinha do direito europeu, porque o direito europeu vai sobressair. E aí tem alguns tratados, quando se fala de separação e divórcio, que eles são aplicáveis, tá? Então, quais serão esses regulamentos que nós vamos olhar? O regulamento de Bruxelas 2 bis, tá? Sobre jurisdição e lei aplicável, e regulamento, aí o Roma 4, sobre jurisdição, e também tem o Roma 3, que eu coloco ele um pouco mais no fim, sobre lei aplicável, tá? Então, sempre que envolver dois países signatários de um regulamento, e é importante você entender que direito europeu, esses regulamentos, eles sempre precisam envolver dois países signatários. Se só um país é signatário e o outro não, a gente tem que analisar a lei doméstica de cada um, porque o tratado ele só vale entre dois países signatários, tá? Uhum. Então, primeira coisa, olhou no tratado, vamos ver se funciona, ver quais são os países signatários. Os dois envolvidos são signatários, então a gente vai desconsiderar a lei doméstica e aplicar a lei europeia nesse caso, tá? É, agora eu vou te falar um pouquinho sobre o Roma 4, né? O regulamento de Roma 4, ele é aplicável apenas aos casamentos realizados após 29 de janeiro de 2019, então você pode ver que ele é recente. Então, casamentos anteriores nós vamos ter que olhar, ó,
esse aqui, qual que vai ser o regulamento que nós vamos aplicar? Será que é o Roma 3? Entendeu? O principal elemento de conexão para definir o foro competente é a residência habitual, olha aí, mudou. Entendeu? Então, enquanto aqui o direito português vai falar para mim que a lei aplicável vai ser a lei nacional comum, e só depois que ele vai vir para a residência habitual, né, e que a competência é o domicílio ou a residência do autor, vem o direito europeu e fala, não, a primeira coisa que a gente vai olhar é a residência habitual. Então, o foro competente é onde eles estão morando nesse momento, não na época do casamento. Então, isso diverge muito, por exemplo, da questão do Brasil, né? Ele permite que as partes escolham a lei aplicável. Você, por exemplo, escolheu aí qual lei que seria aplicável, né? E a mesma coisa funciona, a gente vai falar certinho sobre os pactos antinupciais, né? Mas é possível que a gente, de acordo com Roma 4, que a gente escolha ali na hora de fazer o nosso planejamento, né? Dentro da União Europeia e tudo mais, que a gente escolha qual a lei de qual país a gente quer aplicar no nosso casamento, né? Então, ali mesmo na hora, tanto eu acho que você já fez bastante transcrição de casamento, né? E aí eles perguntam ali qual que foi, quando é que foi feito o casamento, porque para a gente entender qual que é o regulamento, né? Aham. E qual a lei que foi escolhida, se foi escolhida alguma lei, né? Então, com base no país de residência habitual na época da realização do acordo antinupcial, né, a gente vai ter que olhar isso, e com base na nacionalidade de qualquer dos cônjuges quando da realização do acordo. Então, pode ser que algum dos cônjuges tenha dupla nacionalidade, né, que Uhum. seja brasileira, mas que também seja europeia, né? E aí, se for europeia, talvez a gente consiga, se for mais propício e mais benéfico para o nosso cliente aplicar talvez o tratado do que a lei doméstica, a gente pode sempre usar isso como uma forma de estratégia também, entendeu? Quando Uhum. tiver elemento de conexão nacionalidade das partes, tá? Então, você levanta todas as nacionalidades que a parte tiver. Depois, o documento que eu te mandar vai ter vários cenários. E aí você vai ler os cenários e aí você vai falar, ah, entendi. Então, quando isso acontecer, eu vou aplicar tal coisa, entendeu? Eu vou abrir ele para te mostrar também. Já o regulamento, o Bruxelas 2 bis, né? Ele se aplica a todos os países da União Europeia, exceto Dinamarca, então Dinamarca não aderiu. Uhum. Usa como elemento de conexão primário, né, para definir a jurisdição competente, a residência habitual das partes. Se você observar, tanto a AIA quanto esses regulamentos de Roma, de Bruxelas, é muito forte a questão da residência habitual. Então, quando envolve nível europeu, a gente sempre, assim, na dúvida, normalmente é a residência habitual que a gente olha, tá? Então, usa como elemento de conexão primário para definir a jurisdição competente, a residência habitual das partes, e aí o secundário, a nacionalidade comum das partes. Então, assim, não deu a residência habitual, não é a mesma, estão morando em lugares diferentes, será que eles têm a nacionalidade comum? E aí tem ali o rol, né? Que a gente vai passando, Uhum. primeiro, segundo, ai, não deu? Então vamos ter que olhar a lei doméstica, né? Uhum. Em primeiro lugar, né, o tribunal ele verifica se é competente internacionalmente para o processo de divórcio à luz do regulamento do Bruxelas 2 bis. Então, teoricamente, na hora que a gente entra, por exemplo, em Portugal ou em qualquer país da União Europeia, lembra que a gente está falando de União Europeia, nós não estamos envolvendo o Brasil. Isso aqui só se aplica aos países da União Europeia, tá? Uhum. Chegou lá o divórcio, no tribunal, o tribunal vai ver se ele tem competência com base nos regulamentos, se ele é competente ou não, tá? E depois, se ele concluir que ele é competente, e aí ele vai verificar o elemento de extraneidade, ou seja, o que que se torna um caso internacional, né? Qual que é o elemento de extraneidade aqui? Aí o segundo passo do tribunal é determinar qual que é a lei aplicável. Então, pode ser, ele vai usar o regulamento Roma 3, tá? Então, pode ser que o tribunal fale, olha, eu sou sim competente, mas eu não vou aplicar a lei portuguesa, eu vou aplicar a lei francesa, entendeu? Porque aí ele vai olhar os, os, os elementos de conexão, por exemplo, qual que é a residência habitual, qual que é a nacionalidade das partes e tudo mais, né? Para definir foro competente e lei aplicável. Então, não é difícil a gente encontrar isso acontecendo. Aí,
Eu trouxe para você do Mercosul, porque vai que você quer também, né, fazer aí casamento, divórcios na Argentina e tudo mais, né? Então, você vai sempre olhar o acordo 5812, né? Que normalmente, pode perceber que a América do Sul, ela traz mais a questão do domicílio. O domicílio ele é muito mais importante do que realmente a nacionalidade. E é importante a gente fazer uma diferenciação entre domicílio e residência, tá, Camila? Não é a mesma coisa. Então, a parte, muitas vezes, ela pode ser habitualmente residente num país, mas às vezes o domicílio dela, eu vou te dar um exemplo. Aqui na Inglaterra, domicílio não é onde a parte está morando. Normalmente ela pega o domicílio dos pais. Então, assim, os pais são ingleses, os Hum. pais nasceram aqui. Então, o maior vínculo dela é na Inglaterra. Então, o domicílio aqui, mesmo que ela more na China, o domicílio dela é inglês. Ah, sim. Poderia Entende? ser, por exemplo, uma situação de brasileiros que estão aqui, mas têm uma vida lá no Brasil, assim. É, aqui, reside habitualmente aqui, mas ainda tem a vida construída lá, tipo, tem empresa, tem vínculo, realmente, mantém aquilo lá, às vezes é questão de imposto de renda, às vezes eu esqueço as Uhum. palavras do Nesse imposto de caso, o renda. conceito é inverso. Por quê? O conceito da América do Sul para domicílio não é o mesmo conceito. O domicílio, na verdade, ele é muito mais móvel do que a residência. Então, a pessoa pode ser domiciliada, por exemplo, ela tem é, uma conta de água e luz no Brasil, ela ainda tem vínculos no Brasil. Então, ela é domiciliada lá, mas ela está residente, fisicamente residente em outro país. Aqui é Uhum. exatamente ao contrário, entendeu? Nós temos que verificar com relação a Portugal. Confesso para você que a gente tem que olhar o conceito dentro da lei europeia de Domicílio. domicílio e de residência, porque residência habitual é onde a parte está morando e tem maiores vínculos. O domicílio, aí, isso eu já estou falando com base na lei inglesa. O domicílio é onde a parte tem aquele vínculo, aquela raiz dela. De onde é a raiz dela, onde os É, eu pais. acho que aqui é a mesma situação. Eu acho que aqui é a mesma situação. Até quando a gente vai aí pedir isso nas finanças, ele vem especificando o domicílio é como se fosse, né, onde a gente tem o NIF aqui. E a Uhum, residência, às vezes, é onde em está outro morando. país. É, Exato. onde está morando. Então, eu penso que é o É mesmo mesmo. conceito da União É, Europeia, é o mesmo conceito da Inglaterra, porque a Inglaterra até pouco tempo atrás era União Europeia é, também. sim. Então, tem sempre que perceber isso, porque se estiver envolvendo, por exemplo, um país do Mercosul e um país da Inglaterra, as definições de domicílio é exatamente o oposto, Sim, tem que sempre entendeu? atenção a essa questão. Mas a residência habitual, quando a gente for falar de residência habitual, a gente sempre vai trazer tratados internacionais. São eles que se referem à lei, ela se refere a domicílio, à lei doméstica. Eu nunca vi lei doméstica se falando sobre residência habitual. Então, normalmente, a residência habitual, ela é quando tem elemento de extraneidade. E a residência habitual, ela não existe um rol que vai falar residência habitual é isso, isso, isso. Não. Residência habitual é onde a pessoa está com vínculos locais. Então, assim, onde está acontecendo a vida dela, onde ela trabalha, onde ela tem mais amigos, onde ela dorme mais, onde ela tem mais, enfim, a vida dela está acontecendo ali. E a residência habitual, ela pode mudar facilmente. Uhum, Agora, o uhum. domicílio da pessoa, onde ela tem ali os maiores vínculos, raízes e tudo mais, ele é difícil da gente alterar, entendeu? Então aí tem que ter todo um procedimento e tudo mais, tá? Então presta atenção nessa questão de domicílio e residência também em casos internacionais. Até quando você for fazer procuração para casamento no Brasil a gente coloca residente e domiciliado. Aqui na É, eu também Inglaterra, sempre coloco, né? aqui na Inglaterra eu tive problema, porque o notário se recusou a falar que o meu cliente era domiciliado no Brasil. Eu mesmo explicando para ele que o conceito era inverso, que não, ele sim, ele está domiciliado, ele tem que estar domiciliado no Brasil para que ele possa casar lá no Brasil. Não, mas o domicílio dele é aqui, entendeu? Então eu tive que, nossa, uma briga com esse notário para ele entender que não era com a lei daqui que eu estava trabalhando, que era a lei do Brasil. Então, às vezes você vai encontrar esses diferentes conceitos, essas divergências, tá bom? E aí a gente vai falar agora sobre a homologação de sentença estrangeira, tá? Então, no Brasil, você já fez a homologação, né? Nós temos duas coisas para analisar. É um divórcio puro e simples? O que é um divórcio puro e simples? Não tem filho, não tem bem. Então, dá para a gente averbar no cartório.
tá? A gente vai usar aí o provimento 53, né? Do Uhum. CNJ. Eu já vi cartórios aceitarem fazer quando se comprova que a questão da guarda já está resolvida no outro país e que a partilha dos bens já foram feitas, tá? Então, tem muito cartório que aceita, sim, fazer a averbação só do divórcio, desde que seja comprovado que tenha sentença, que esteja traduzida, juramentada, que esteja apostilada e tudo mais, mostrando que já foi definido no foro competente, tá? Então vai depender muito do cartório, mas nem sempre o STJ ele vai ter vai ser precisa, a gente vai precisar acionar o STJ. Às vezes dá para fazer no cartório mesmo, tá? Uhum. Mas Divórcio com isso vai realmente a lei do também porque, é até porque cada um. cada cartório tem, né, suas leis internas. Então esse é o provimento do CNJ, mas cartórios também passam regulamentos ali internos, né? Então tem que Sim. ver. Mas não é difícil a gente encontrar cartório que facilite essa É. averbação, tá? Agora, divórcio consensual qualificado. Então, é consensual, né? Mas tem bens a ser partilhados e ou filhos menores, ou divórcio no litigioso, tá? Então, mesmo que seja consensual e ainda tem que partilhar, ainda tem a questão dos filhos, nada foi resolvido, então a gente vai ter que realmente fazer pelo STJ, tá? E aí você vai precisar, você vai usar o artigo 963 aí, né, do CPC. Normalmente a gente pede um prazo de 6 meses a um ano, mas pode ser mais rápido, Rapidinho, né? né? Mas eu alinho as expectativas dos meus clientes assim, olha, vai durar de 6 meses a um ano, porque se sair antes, o advogado que é Fala bom, 2 né? meses, no dia seguinte já estão ligando. Exatamente. Atrasou um dia, já é. E as custas são baratas, né? R$ 247,14 aí. Quais os Uhum. documentos, né? É sempre importante. Tratou de direito internacional, a gente apostila, quando for signatário da Convenção de Haia da apostila, ou vai ter um visto consular. Então, né, eu sei que na Europa a maioria dos países já aceita apostila, Austrália, Estados Unidos. Agora, tem países, por exemplo, ali na África e tudo mais, que vai realmente precisar do visto consular, tá? Essa procuração, eu sempre ficava na dúvida. Ela é uma procuração simples mesmo, a judícia, ela não tem que ser feita no país, ela pode ser feita como se estivesse assinando ali no Brasil mesmo, entendeu? Então, ela não tem que ser feita em outro idioma nem nada, faz em português. O que é que eu faço, por exemplo, quando a parte não é brasileira? Então, eu faço em inglês, em português, reconheço firma dessa parte em cartório, mas eu não apostilo. É uma procuração adjudícia que está em português e em inglês, mas eu reconheço E a eles firma da aceitam. pessoa. Aceita, tá? Certidão de casamento, né? Então, a certidão de casamento aqui a gente está falando de um casamento que foi realizado no Brasil, porque caso contrário a gente não precisaria homologar a sentença no Brasil, né? E a anuência do ex-cônjuge, que é exatamente o que você teve problema. Só que essa anuência, ao contrário ali da procuração adjudícia, essa anuência ela tem que ser feita no país, ela é um documento estrangeiro. Porque se a Sim, pessoa não está, se ela estiver no Brasil, ok. Mas se ela estiver em outro país, aí ela vai ter que fazer sim, ela sim. com as leis, né? Porque isso aqui eu acredito que seja o artigo 9 da LINDB, que são o direito das obrigações. Então, tem que ser feita igual procuração pública, né? Em notário público, e aí firma reconhecida e apostilado, tá? Nessa que eu fiz, que eu te falei que, né, onde eu tive problema, eu não juntei a certidão de casamento, porque eu não tinha. E E aceitou. aceitou, foi, funcionou. Falei, vou tentar a Aí, sorte, né? E, assim, tinha o número, tinha tudo, mas eu não tinha certidão física mas mesmo. às vezes eles E podem, aceitar. como tinha o número, às vezes eles fizeram uma pesquisa interna Pode ter sido, assim, e eu viram tentei que. botar o máximo de informação que eu tinha, mas eu não tinha certidão. Falei, não vou pedir uma segunda via agora, para depois eu averbar e ter que pegar outra, né? Não, não faz Pronto, deu sentido certo. nenhum. Pronto, é isso. Às vezes a gente arrisca, né? E aí dá certo. É, o não a gente já tem, né? Exatamente. E aí, como funciona isso em Portugal, né? Em Portugal, a gente é assim. Qual que é a questão? Dentro da União Europeia, em teoria, o que a lei vai falar para a gente, né, é que ele é válido automaticamente. Qualquer divórcio feito dentro da União Europeia, ele é válido em qualquer país da União Europeia.
Só que não é bem assim que funciona. Então, assim, Portugal, por exemplo, vai exigir que você registre, averbe esse divórcio na conservatória para então começar a produzir efeitos em Portugal. E aí você vai usar o formulário 39 da União Europeia. Você tem esse formulário? Não, não tem. Eu posso te mandar ele, eu vou te mandar uns links para você baixar, tá? Mas cada país, ó, casou na Alemanha, divorciou na Alemanha, na Inglaterra é a mesma coisa, porque se foi antes do Brexit, a gente faz a mesma coisa. It's not working. E aí a gente coloca. Só um pouquinho. It's not working. Oh, it's not working. Não. Tem a moça aqui querendo carregar o celular dela, mas não tá funcionando. Então, assim, Camila, casamentos antes do Brexit, a gente ainda usa o formulário 39 da União Europeia aqui na Inglaterra. Então, se surgir algum cliente seu que casou na Inglaterra, divorciou na Inglaterra, casou não, divorciou na Inglaterra e vai precisar homologar em Portugal esse divórcio, averbar, a gente averba extrajudicialmente ainda na conservatória, mas tem que preencher o formulário 39, tá? Mas aí também tem datas, tá? Primeiro, vamos falar do judicial, tá? O divórcio realizado fora da União Europeia ou na Dinamarca, né? Então, Dinamarca tem isso também. Ele deverá efetuar o reconhecimento no Tribunal da Relação. E aí é no Tribunal da Relação do local de quem está sendo acionado, do requerido desse divórcio. Então, vamos supor, a pessoa tem residência em Lisboa, ou é no Porto, e aí você vai escolher o Tribunal da Relação competente de acordo com a residência do requerido, tá? Você já fez esse processo aí? Já, eu faço muito para nacionalidade, né, na verdade. Para Para, nacionalidade. então, geralmente, eles nem estão aqui, nem moram aqui. E aí faço Uhum. na de Lisboa, né, que é competente para quando não Quando tem, é geral. geral. Você Então, tem. essa é uma ação que eu estou acostumada a fazer. Boa. É rápida, né? Não, assim. Também é super tranquilinho. Uhum. E aí o divórcio, aí tem a questão. Você já fez a extrajudicial? Não, nunca fiz. Essa é a que a gente usa o formulário 39. Então, ó, casou na Alemanha, na Hungria, qualquer país dentro da União Europeia, após 1º de março de 2021, ou é recente. Então, é Sim. extrajudicial, tá? Averbar em uma conservatória de registro civil, e você vai, o seu fundamento vai ser o Roma 2 e o Bruxelas 2 bis, tá? Se for antes de 1º de março de 2021, também vai ter que usar o Tribunal da Relação pelo 978 do CPC, tá bom? Não, E desculpa, no extrajudicial tem custos também? Tem custos, a, normal, deve ter, menina, menos, tenho que olhar quanto que é, mas tem. tem as custas também. Tem as custas, sim. Deve ser mais É, barato que o tribunal, né? com certeza é. Eu vou confirmar com você sobre essas custas e eu te falo, tá? É, e aí, né, os documentos que você vai usar, como você está acostumada, né, você vai fazer, e muito importante no Brasil também, viu? A certidão da sentença, ela tem que ter o trânsito em julgado. Então, por exemplo, aqui do UK tem que ser aquele decree absolute, que é absoluto, já transitou em julgado. Agora, todo o país a gente vai ter que pegar algo equivalente Pode para ter. mostrar que já não tem mais como O modificar. que fazer, né? Exato. E o que eu tenho pego muito aqui, eles estão pedindo é o processo integral, sabe? Eu não juntava. E agora eles estão pedindo processo integral. Agora eu já estou pedindo E integral. não E às tá, vezes, né? Não tá na lei isso. não, e às vezes eu, cara, processo é gigante. E pronto, vou lá e peço, tem que ir lá E tem pedir, que apostilar arquivar e inteiro. apostilar. Nossa, esse apostilar. Então, graças a Deus, a gente faz geralmente no JK, no Uhum, cartório do JK, e aí eles lá são excelentes para apostilar, né? E é uhum. barato e pronto, e eles têm aceitado, mas ai, dor de cabeça, tem tudo, ai, sem O que é necessidade. ridículo, porque se pegar uma Ridículo. certidão de trânsito e julgado e a sentença, gente, para que você quer ver o Para resto, quê? né? Exato. Mas pronto. Acontece. A procuração forense, né, não tem que ser Uhum. apostilada, porque a pessoa assina. Qual que é a questão? Em teoria, a procuração forense, você dá o poder no país onde você está. Então, ele não é um documento internacional, é um documento brasileiro. É por isso que ele não Uhum. precisa, né? Uhum. A cópia simples do documento de identificação do mandante, né? Nome completo e endereço das partes e o assento de nascimento do cônjuge português. Então, em teoria, tem que ser bem fácil fazer essa ação,
né? É. Por exemplo, eu estou com uma ação de reconhecimento de sentença estrangeira no Brasil que não é divórcio. Envolve menor, envolve abuso de menor, é bem babado. E é do governo britânico que tomou a guarda de uma criança. Então, o governo tomou a guarda da mãe que mora aqui e está dando para a tia que mora no Brasil. Então, para a tia poder vir pegar essa criança, eu tenho que homologar essa decisão do governo daqui. E aí, eu juntei o processo inteiro, já para eles não encherem o meu saco. E é porque é um assunto bem delicado, né? E aí Uhum. Aí eu já pode fui ficar mais uma lacuna. proativa. É. Quando eu faço. Aqui a gente também já fez de adoção, por exemplo, de curatela. E aí eu também já junto, isso aí já nem preciso, já junto logo tudo, que é para não ter dúvidas Speed de nada. É. exato, Agora, você em vai usar. divórcio, às vezes não tem necessidade nenhuma, né? Mas pronto. Não, divórcio. São curiosos, querem ver o que que se passa, então tem Ah, que. é a lei do. É que era a fofoca completa, né? É a lei do É, atendente, a né? lei do atendente aqui é Não tem fortíssima, né? jeito. Eu falo que no Brasil, se uma coisa der errado, dá errado em todos os lugares, né? Se não pode aqui, não vai poder em lugar nenhum. Agora aqui não. Aqui você pode ir Qualquer não pode lugar. no amiguinho do lado, já não pode. Mas isso não funciona para cartório no Brasil, porque Não, é cartório, é. tem a lei Cartório interna, o também é um. regimento interno. Cartório é um mundo à parte, É né? uma benção. Pelo amor de Deus, uma benção mexer com cartório, quase me deixa careca. Mas pronto. Exato. É. Eu tenho os cartórios de estimação, assim, mas tem outros que Que é só só pela glória. geralmente de interior é muito difícil, né, Vanessa? É muito É porque a difícil de interior. cabecinha, a pessoa não entende. Olha, Não. quando eu fui transcrever o meu casamento, que eu já tinha transcrito, eu registrei no consulado, fui Aham. transcrever no Brasil. Menina, mas eles me deram tanto trabalho para transcrever um simples casamento e o nascimento da minha filha. Nossa, mas porque era um lugar que eu tinha domicílio, então eu queria fazer lá, eu não Ah, queria você queria viajar. fazer. E é o local de domicílio, mas eu devia ter usado era o DF. É, eu usei o meu eu usei o DF, É mandei para muito lá, mais, eles estão muito mais acostumados. mas também me deram um trabalhinho, eu tive que ficar ligando algumas vezes, porque como eu É. mandei documento daqui para lá, Ah, você não foi pessoalmente, né? Quando eu não, não faço, fui. para lidar com cartório, cara, eu sei que as pessoas, né, é notoriado, tá, aceita, tal, mas eu sou super digital, super digital. Só que Aham. para cartório no Brasil eu uso diligente, porque eu acho que faz diferença o advogado lá Não, pessoalmente. isso faz mesmo, Então faz. eu assim, normalmente esses casos eu uso, sabe, diligente. É. E aí os documentos que você vai usar na conservatória é a procuração, né, normal. Eu sempre, toda procuração, eu reconheço a firma. Eu peço um colega para reconhecer a firma do cliente, tá? Presencialmente, para evitar. Portugal, o que a gente puder fazer para evitar. Certidão do divórcio estrangeiro acompanhada do formulário do modelo 39, né? Então, vem a certidão tem que estar apostilada, tá? Porque Aham. é em outro país. Então, você vai pegar ela, é, a justiça vai, além de te dar o documento, eles vão lá e assinam, bate um carimbo. Aí você apostila no país de origem, Aham. e aí você pede eles para assinarem, a própria justiça que emitiu a decisão vai assinar esse formulário 39. E esse formulário 39, ele tem que ser assinado pela mesma autoridade que emitiu a sentença de divórcio. Então, tu já Hum. manda a sentença e manda o formulário. E aí eles assinam, chancelam e a gente apostila e aí usa no outro país, tá bom? Tá. Se tiver filho menor do casal e o acordo da responsabilidade parental dos menores não esteja incluído nessa sentença, o que é super possível, né? Pode ser em vários casos diferentes, aí vai ser necessário que o acordo seja certificado por um consulado português. Então, vamos supor, aqui na Inglaterra, é, a gente fez o divórcio, mas a child arrangement, que é responsabilidade parental, a gente fez em outro. Partilha de bens a gente fez em outro. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai, leva no consulado, pega um certificado, né, de que é válido e tudo mais, e aí leva na conservatória junto, tá? Cópia simples, o que é melhor do que no Brasil, né? Porque aí já teria que judicializar. Em Portugal, em Sim. teoria, não, tá? Até porque eles fazem muito aqui, né? Mas já Fazem teve conservar. caso. Eu tenho um caso pessoal onde eles implicaram com esse cliente meu da Hungria até falar chega desse divórcio dele, que não tinha bens e não tinha filho. Queria que a gente colocasse no Tribunal da Relação. Nossa Senhora, que dificuldade de fazer cumprir esse regulamento.
mas foi. E a cópia simples do documento do mandante, tá? Aqui eu quero dividir contigo também. Ai, menina, espera um pouco. Parece que não tá funcionando. Tá acabando a bateria, você acredita? Ah, pausou? Você tava vendo? Eu É, tava vendo, pausou agora, no fim. Ah, tá. Tá. Ok. Tá acabando a bateria. Deixa eu ver aqui o que que tá acontecendo. Eu tô achando que não tá funcionando essa parte do meu. Deixa eu ver, nenhuma tomada aqui. Ainda bem que meu MacBook tava carregado, porque senão ia ter me atrapalhado tudinho com você aqui. Ó, não tá funcionando mesmo. Bom, se cair, Uhum. de toda forma, esse documento eu vou te enviar. Eu só quero te mostrar o que é que eu vou te enviar, tá? E aí é onde você vai poder, eu quero que você pegue esse documento e olha, estuda ele com muito carinho, porque quando aparecer, e usa ele para qualquer caso que aparecer para você que envolva a União Europeia. Aqui, ó, ele é um